estamos ao vivo, mais uma vez, começando o BravaCast. Hoje eu e o Léo temos a honra de ter um parceiro especial, Anderson Damasio, que nome de peso. Ei, que alegria. Salve essa galera aí maravilhosa da Brava, né? Eu que sinto honrado de estar na presença de vocês dois, estar nessa ambientação aqui maravilhosa. Eu sempre falo, Rafa, que acontece, dois movimentos que eu pego, é ambientação e pessoas, é o que faz o movimento, né? E a nossa ambientação, o nosso movimento estava intenso um pouco. O nosso podcast daria umas 3 horas hoje, né? Mais ou menos. Já conversamos umas 2 já. Nós estávamos ensaiando só aquecendo, no aquecimento ali, né? Mas quando o assunto é bom, flui, né? É bom, flui. Vai fácil, né? E pessoas, mas você, né, Damasio? Vim aqui com a gente para falar de pessoas e falar de essa positividade, o que o ser humano é capaz de fazer, né? Então, assim, a honra ter você aí, pra gente ouvir um pouquinho de você, com toda certeza. Bacana, Léo. Eu entrei nesse processo, nessa imersão, principalmente da mente humana, da conexão comigo. Isso já faz mais ou menos esse movimento, eu estou mais de 10 anos e justamente cada vez mais estudando. E sempre aquele detalhe, Rafa, será que eu estou preparado? Será que esse é o momento? Então fiz todos os processos que tem. A sede de quero mais, né? Sede de quero mais. Mas aí ficou que eu estava transbordando, porém não estava botando para fora. Entendeu? Aí eu estava obeso de informação, eu comecei porque eu sempre assim, eu preciso estudar mais. Aí hoje eu estou na psicologia, então fiz master coach, mais pratico em PNL, hipnose, enfim, fiz todo esse processo. Falei assim, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso me formar em psicologia, após isso fazer um doutorado em neurociência. Aí sim eu vou ter autoridade para vir compartilhar. Então esse acho que é o grande gatilho e o grande diferencial nosso é que nós temos que, todo mundo tem algo para estar passando para frente, né? Olha só, o que você acabou de falar foi muito engraçado. Hoje, na hora do almoço, eu e o Rafa tivemos uma conversa justamente falando sobre isso, que é impressionante quando você adquire esse conhecimento, que você começa a colocar ele em prática e que você começa a falar com as pessoas, muitas das coisas que você fala para essas pessoas e que você busca ajudá-las, acaba servindo para nós mesmos. Exatamente. Então, muito do que a gente pratica e fala e age acaba se tornando o próprio conselho para nós mesmos, exato, né? Exato. Ou não digo nem um conselho, mas a própria dica, né? Aquela virada de chave que você está falando para alguém e acaba servindo para você. Por coincidência, você está falando disso hoje, né, Rafa, na hora do almoço. Falando sobre gestão, né? Sobre equipe, só que a gente está sempre nesse processo evolutivo e quanto mais a gente evolui, mais sede a gente tem de ajudar o próximo, né? De fato é uma coisa que é o brilho, né? E todo mundo que tem um nível diferente de acesso, que chega a um outro tipo de gestão profissional, outra pessoal, está sempre tentando desenvolver para poder somar, porque é a nossa missão, né? Sim, esse é o objetivo. É a nossa missão como pessoa e a nossa missão profissional, né? A gente está sempre fazendo pelo cliente, fazendo pelo parceiro de negócio, a gente está sempre tentando somar. Então tem que desenvolver, né? Tem que e quando tu entende isso, vai ficar mais fácil. Vamos lá, eu entrei numa imersão muito a fundo. Hoje eu estou com 4.6. Tá derrubadinho, né? Mas aos 40 anos eu parei, estava conversando com o Rafa. Não vou falar a minha idade. Eu parei o quê? Eu parei um ano sabático. Porque eu me projetei dos 40 aos 50. Ô Anderson, é legal contar para quem está assistindo esse nosso podcast, o que seria um ano sabático? Um ano sabático, na verdade, eu parei para olhar para dentro de mim. E o meu foco principal, o que era? Espiritualidade. Nossa. Meu foco era espiritualidade. Porque eu trabalho com 4 pilares: espiritual, nessa ordem, espiritual, emocional, mental e físico. Só que a busca era no espiritual. O que veio no meu coração no ano todo? Cara, o espiritual está conectado em pessoas. O que o Anderson está falando, a gente vai poder fazer um gancho depois do quanto o profissional do mercado imobiliário tem que ter essa atenção, né? Porque só quem vive no mercado imobiliário, só quem entra no mercado imobiliário, só quem de fato é um corretor ou está dentro desse mercado, sabe quanto a pessoa precisa estar preparada emocionalmente para viver tudo que ela vai viver pela frente na profissão. Então, contar um pouquinho dessa tua trajetória, dessa pegada de entender o ano sabático, de olhar para dentro de si, buscar essa resolução, dá para fazer um gancho bem legal numa... Existe isso dentro do que o Damasio falou, inclusive, existe um dos pressupostos da PNL, né? Sim. Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Exatamente. E isso, mesmo que a gente entenda, e mesmo que muitas vezes as pessoas entendam que mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam, se ainda faltar um pouquinho da parte espiritual, ainda não vai funcionar. Mesmo que você entenda tudo isso, mesmo que você pratique tudo isso, mas se você não trazer para dentro de si a tua parte espiritual, né, eu não estou falando nem em religião, né? Não, totalmente fora, isento, exatamente. Totalmente fora disso. Mas você trabalhar o teu espiritual e ainda trazer esse pressuposto muito forte da PNL,
tudo muda, tudo pode ser diferente, né? Inclusive na própria vida, o que você pode fazer pelo próximo, numa questão de gestão, até mesmo para o cliente. Nós estávamos numa situação agora com o cliente aqui, onde nós trabalhamos muito na cabeça dela exatamente isso. Tu vê, o Léo atrasou o nosso podcast, fazer uma pena, né? Porra, isso dá uma sorte. Isso é muito bom. Mas é verdade, Léo. Faz todo sentido estar conectado, né? E assim, quando a gente busca essa conexão, como o Anderson está contando a história dele ali, é importante a gente dividir isso, a gente está resolvendo algo pessoal. E não existe como tu ir para um próximo passo, que muitas vezes é o profissional, Sim. né? Acontece muito com o corretor, né? Com nossos parceiros acontece muito isso. O cara tá querendo ir para um próximo passo, tá querendo fazer acontecer, mas ele não tá resolvido internamente ainda. Ele tem algumas crenças. Sim, ele tem algumas ideias que ele precisa trocar. Ele tem algumas visões que ele precisa ampliar. E quando a gente olha para dentro de si, a gente busca essa resposta, como o Léo falou, a gente desenvolve, como ele falou, desenvolve a parte de PNL, desenvolve a parte espiritual. Não, vira a chave. Aí tu vira a chave. O cara vai para o próximo nível. Mas tem um gancho assim, eu sempre falo assim, o cara quer vir para o mercado imobiliário, eu digo assim, financeiramente é um mercado gigantesco. Se tu pegar hoje qualquer outra profissão que gera X, pode gerar hoje um corretor que se diz assim, não, eu estou corretor nesse momento aqui, ele não pode se permitir hoje, no mínimo, ganhar 5 dígitos por mês. No mínimo, isso é o mínimo que ele pode trazer. Mas o que eu vejo? Ele precisa passar num processo que se chama um processo de metanoia, uma mudança de mentalidade. Porque vamos falar um pouquinho do Anderson. O que fez o Anderson entrar no mercado imobiliário? Ok. Resumindo, não dei certo como empresário. Ok? Qual foi a minha opção? Vir para o mercado imobiliário. Eu creio que a história é muito parecida de muitos. Não é que não deu certo. Eu trouxe, na verdade, uma empresa de telecom, que era a Global Telecom, em 97, 98. Passei um período... da minha época. Não está nem nascido ainda, né? Passei um período, aí eu tive que me adaptar ao mercado. Eu olhei, nós estamos em Santa Catarina, um mercado promissor, no mercado imobiliário. Olhei e falei, cara, é esse mercado que eu vou atacar. Agora, de que forma que eu vou entrar no mercado imobiliário? É que a gente geralmente tem que atrelar que quem vem para o mercado imobiliário sofre algum tipo de dor profissional. Muita dor. E aí ele vê da parte financeira uma esperança de um recomeço no mercado imobiliário. Sabe aquela coisa aquela coisa de tudo dar errado vira corretor? Exatamente. Só que a doideira de tudo isso... Mas não funciona. Não funciona de forma alguma. A doideira de tudo isso é que ele não está pronto ou não ouviu ainda falar sobre todos os percalços que a profissão traz. Porque tem que ter um desenvolvimento em muitas esferas, né? Vamos ser sinceros. Sim. A gente fala de algumas esferas no mercado imobiliário para que essa pessoa tenha estrutura e para que essa pessoa tenha emocional suficiente para poder atender com qualidade, para poder trazer solução, para poder de fato entregar aquilo que o cliente muitas vezes precisa, não que ele quer. Sim. Porque ele precisa entender da pessoa, né? Ele precisa saber fazer a pergunta correta, ele precisa entender de PNL, ou seja, ele precisa entender exatamente da mente humana, ele precisa entender do comportamento da pessoa, ele precisa entender se essa pessoa de fato não também está precisando de algo espiritual, muitas vezes de um apoio. Ser humano precisa de ser humano, né, Anderson? O vendedor acho que é mais psicólogo que vendedor, né? Com certeza. Eu também acho. O Ademar falou uma coisa muito legal, que é a coisa do emocional ali, né? E a gente trabalhar nesse mercado, atuar nesse mercado, atuar com pessoas, atuar numa gestão, acontece muito isso do emocional. Porque todos falam, venda é emocional, uma venda é emocional. Sim, uma venda ela é total emocional. De tanto que quem melhor controla as suas emoções no processo de venda é o que vai sair na frente. Sim. Seja cliente, seja você o profissional que está na frente dele. Olha, tem um gancho emoção... aqui. Deixa só para não perder aqui, que a gente usa isso direto. A gente fala isso direto aqui, Anderson. A vida... ela é uma batalha para quem ganha o controle emocional. Sim. Ou seja, quem mais vence na vida é quem mais tem controle emocional. Sim. Tu precisa ter controle emocional a todo tempo. Porque a todo tempo a gente é testado, né? A gente usa isso muito que estava falando. Toda hora. E assim, isso o mais também comentou sobre a questão dos 5 dígitos, né? Que não pode acertar menos que isso e tal. Isso faz desse mercado uma situação que mexe com o emocional muito forte. Sim. Porque assim, o cara dorme sem R$1 no banco e ele pode acordar com 100, 200, 300 mil, né? E ele veio, na grande maioria, ele veio de uma CLT. Vamos botar assim, ele veio de uma CLT, tá ganhando bem hoje 3, 4 mil reais, ok?
Cara, vamos botar, por ano daria 30 mil reais. Uma venda hoje, mediana aqui, é 50 mil reais. Mediana, exato. Tu entendeu? Então, o cara tá preparado mental. Eu sempre falo assim, ó, o que tu tá recebendo hoje é oriundo do teu inconsciente que tu projetou. Nossa. Antes eu tô ganhando mal. Cara, porque tu projetou. Agora tu vai ter que mudar, vai ter que passar um processo de metanoia, vai ter que mudar uns drives internos para justamente tu se sentir primeiro merecedor de estar ganhando aquele valor. Aproveitar para te fazer uma pergunta. Olha só, isso que você falou agora existe também ao contrário. É o cara que ganha esse dinheiro e aí, ao invés dele acelerar para que ele não, saia desse patamar, o que acontece com ele? Ele reduz, ele relaxa, porque daí o emocional controlou financeiramente falando. E o que acontece de uma forma muito natural com as pessoas? Ela acaba relaxando. Ao invés dela acelerar nesse momento que ela está bem financeiramente, está com o emocional forte, está com autoconfiança, ela acelera, ela relaxa. Por que acontece isso com os profissionais? Nossa, que pergunta, Na verdade, ele entra num processo de autossabotagem. Ele se sente merecedor de atingir até que ele... Vou contar uma história de um amigo meu. Ele tinha que ter na carteira dele, ele tinha que ter lá na reserva dele 100 mil reais. Aí eu perguntei para ele, Nobre, por que 100 mil reais? Cara, por que 100 mil reais? Ele parou, ele viu. Quando a mãe dele passou num processo lá atrás, que ele era muito novinho, num processo de separação com o pai dele, a mãe dele sempre falou, cara, eu preciso levantar 100 mil reais, nós precisamos ter 100 mil reais na conta. Então aquilo automaticamente, inconsciente, porque assim, Léo, tu sabe o que tu tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que ir para academia. Todo mundo sabe que tem que comer pouco. Porém, o inconsciente vai te sabotar. Na hora que tu tem que fazer, na hora que tu tem que agir, ele vai segurar, vai te travar. É da mesma forma que acontece com o dinheiro. Então, ele já tem limitado inconsciente dele um número. Quando ele atinge aquilo, ele para de tracionar. Porém, para ele atingir aquele número, ele tracionou muito. Aí ele vai começar a tracionar novamente quando o saldo que ele tiver lá baixar. Baixou. Agora começa. Só que daí tem mais um prazo novamente para te atingir. Então, aquilo que nós estávamos conversando, eu, Rafa, o mais difícil que tem hoje, na vida, não tudo, é tu criar um plano de ação. Eu trabalho lá, vamos supor, tem 6 pilares. Primeiro é minha conexão com o Pai. Segundo é meu amor próprio. Terceiro é minha empatia. Quarto é minha saúde. Quinto é meu business. E sexto é meu financeiro. Qual é o número que eu tenho mensal? Cara, que sensacional isso. Pancada, né? Porque eu acredito muito nessa questão do financeiro. Eu sempre falo, inclusive num outro BravaCast, um outro podcast que a gente gravou, a gente falou um pouco sobre isso. Que as pessoas, elas têm a mania de que o alvo seja o dinheiro. Não. O alvo da pessoa é o dinheiro. E essa pessoa que tem o alvo como dinheiro, normalmente ela desiste no meio do caminho. Porque as pessoas desistem de grandes coisas. Sim. As pessoas desistem de uma Ferrari, elas desistem de uma casa, mas ela jamais vai desistir de um bom propósito. Exato. Ela jamais vai desistir como você, né? Você acabou de colocar os teus 6 pilares aí. Quando você tem esses 6 pilares muito bem definidos, você nunca vai desistir. Não tem como. Né? Porque o financeiro ele é o último. Ele é uma consequência de tudo que está acontecendo na tua vida de bom. De tudo alinhado, exatamente. Sensacional isso. Eu quero fazer uma pergunta complementar. Pega a frequência aí, Vamos Rafa. lá, receba. Esse cara que está se sabotando, a gente entendeu o que acontece. Qual é a pílula, qual é o remédio que a gente pode encapsular e entregar para esse parceiro que se sabota? Vamos contar um pouquinho do Anderson. O pai do Anderson, o sonho do pai do Anderson, o que era? Que eu seguisse a profissão do meu pai. O que ele era? Ele foi torneiro mecânico 25 anos. Top, foi um cara excepcional. Só que ele tinha uma referência de dinheiro. O que passava na cabeça dele? Eu só não quero que meus filhos passem fome. Então tu tens que ter um desejo muito maior. Aí eu entendi para que serve o dinheiro. Para mim o dinheiro serve para 3 coisas: necessidade básica, realização de sonho e doação. Só que necessidade básica dá para complementar. O que seria necessidade básica? Para mim, tudo que tange um material, para me conectar com as pessoas, é necessidade básica. Ou seja, Tudo que é material. Entendeu? Porque se tu fala hoje para 99% das pessoas, quando tu fala em sonho, está atrelado ao material. O sonho para mim é gerar valor na vida das pessoas. Muito top. Volta novamente o que o Léo falou, é propósito. Eu trabalho num sistema que se chama SPP, que é o S do ser, que é a crença de identidade, capacidade de merecimento. Eu trabalhei muito tempo na questão do não merecimento. Eu chegava muito rápido no topo. Porém, quando eu chegava, eu disse, cara, mas foi tão fácil. Por que o Pedro, o Paulo, o João não chegou? Para mim é tão fácil. Aí eu me sabotava, vou começar de novo. Aí quando eu entendi que existe algo a mais, que existe o quê? Eu me evoluí cada vez mais para quê? Para ter minhas necessidades básicas muito bem realizadas, para ter os sonhos, para ter a doação, gerando valor na vida das pessoas, passando o que a gente... Porque vamos lá, Rafa, vamos lá. Era a Revolução Industrial. Estava falando sobre isso agora. Que aula. A Revolução Industrial, pega a frequência. A Revolução Industrial, qual era o segredo da Revolução Industrial?
guardar o segredo. Qual é o segredo da era digital? Compartilhar. Isso aí. Compartilhar. Esse é o código. Esse é o código. Esse é o Compartilhar. código. Compartilhar. A gente que acaba acessando outro nível de resultado, até financeiro falando, o que a gente quer hoje? A gente quer poder compartilhar esse acesso. Exatamente. O que a gente mais quer é que os nossos parceiros que estão todo dia trabalhando com a gente falem assim, ó, ei, vem cá, você tem que acessar também, existe um caminho, existe uma forma de a gente conseguir entregar exatamente tudo que tu sonhou na tua vida. Mas tá no fazer, né? Tá no fazer. Tá no parar de se sabotar, né? Tá na hora de colocar em prática, né? Os pneuzinhos estão tracionando, né? Exatamente. Mas é hora de colocar eles com ação, tem que ter ação. Alinhados, né? Olha só, eu me identifiquei muito com o que você falou, Damares. Me identifiquei bastante mesmo, assim, até comigo mesmo, tá? Rolou uma conexão muito forte com as palavras aí. E até eu tive... É a frequência. Frequência. E assim, não acredito em coincidência, mas vamos usar a linguagem aqui. Ontem eu estava comentando com isso sobre uma pessoa e eu tive audácia ontem, eu falei para ela assim, surgiu um papo de felicidade, de alegria e tal, as pessoas sempre procuram e faltam algo, né? Eu até falei, olha só, vai soar meio prepotente o que eu vou falar agora, mas eu vou dizer para você que eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Falei isso ontem. Que legal. E aí, o porquê que eu cheguei a essa conclusão? Tem totalmente a ver com todas as pílulas aí que você largou, que é a questão do você transbordar, que é a questão do você estar com alguém, estar com pessoas e estar fazendo o que realmente se ama. Eu sempre busquei ter o que eu tenho aqui hoje, que é realmente essa questão de a nossa equipe aqui sabe, de pegar na mão mesmo, sabe? Paizão. Exato, eu sempre tive muito esse desejo de conseguir dar seguimento em algo que eu tenho um conhecimento. Porque eu sempre, eu acho assim, eu vejo da seguinte forma, quanto mais que é o que você falou, né? Você estudou muito tempo, ficou guardando, daqui a pouco você estava obeso, até que você começou a transbordar. E eu me vi durante muitos anos dessa forma, fazendo algo que eu amava, que eu gostava, mas que eu não era completo. E aí o mais incrível, tudo que possa aparecer ainda, que eu fui entender essa questão do financeiro, que você falou agora, não faz muito tempo não, tá? Mas eu já estudo isso há 10 anos. Eu já estudo isso há 10 anos. Eu sou um cara que gosta de PNL, amo PNL, estudo, tenho todas as formações também na área da PNL, mas essa questão do financeiro mesmo foi agora, há pouco tempo atrás que isso caiu, essa ficha para mim, de uma maneira muito forte. E é impressionante como as coisas acontecem. A gente até comentou, aqui dentro as coisas acontecem de uma frequência muito maluca. Léo, e outra coisa, o cara passa a estar muito resolvido, né? Ele está muito bem com ele mesmo, exatamente, né? Então não é condição mais, é só decisão. O cara está resolvido. Exato. Então ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe exatamente como fazer para acessar. E eu acredito que pelo menos é o que eu vivo muito, né? É muito o que eu quero passar, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala, eu estava comentando sobre ajudar, né? Ajudar, sim. A gente tem que fazer, né? A gente deve ajudar o próximo, né? É nosso dever. Mas ajudar de verdade é impactar uma alma para mostrar exatamente o que ela precisa fazer. Porque muitas vezes a pergunta é como? Tem um como. Então, tu quer impactar alguém de verdade, não é dar dinheiro. Não. Porque senão, tu só está alimentando algo. Tu alimenta uma fome, tu alimenta uma necessidade, daqui a pouco aquela necessidade vai voltar. Agora, quando tu ensina ela a fazer, eu uso muito isso, né? Que eu sou um excelente pescador, eu gosto de pescar. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. É dessa forma simples, dessa forma simplória, dessa forma tão populista aqui da nossa região de falar de pescaria, né? Que a gente tem que trabalhar com nossos parceiros na vida. Sim. É ensinar a pescar de verdade, né? Porque dar o peixe, muitas vezes a gente ganhava da família, muitas vezes a gente ganhava de um cônjuge, né? A expectativa no próximo, mas só depende da gente sempre. Tudo. Autorresponsabilidade. A todo momento quanto só maior depende da gente. conhecimento, maior a responsabilidade. Maior responsabilidade. Né? Quanto maior conhecimento, é isso, né? Não, a minha vida ela começou a fazer muito mais sentido quando eu assumi a responsabilidade em todos os pilares. Mas quer ver fazer um gancho, Léo? Eu digo assim, 4 livros do cara. Nós precisamos destravar financeiramente, principalmente o povo brasileiro. Se nós parar para ver, nós estamos travados. Porque assim, tu pega assim, quais são as músicas que fazem sucesso no Brasil hoje? Ele fala de corno e fala do que? De pobreza, ok? Então nós precisamos destravar essa mentalidade. Eu disse, 4 livros que tu precisa ler. 4 livros nessa ordem: O Segredo da Mente Milionária, excelente, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e Psicologia Financeira. Quando tu não precisa ler,
tem audiobook gratuito, 30 minutos, resumo cast. Exatamente. Tu lê que tu ouve aquilo ali, meu amigo, já vai destravar. Aí vamos ver quais são as crenças de dinheiro que nós temos. Quem tem dinheiro não vai para o reino do céu. O dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é bandido. O dinheiro não traz felicidade. E uma dica de quem não vai ler o livro até vai utilizar o audiobook ali, coloca um papelzinho, uma caneta do lado, vai anotando ali e vai colocando em prática, porque é o que toda pessoa de acesso e resultado faz. Toda vida que ela absorve algo, ela coloca em prática. Sabe que eu acredito numa coisa, eu acredito que essa geração aí, por exemplo, os bebezinhos de hoje aí, essa geração vai ser uma Quando geração... tu falou nossa geração, achei que tu ia falar dos anos. Eu pensei, segura a nossa aí. geração do Baby Boomer, pô, ele ia chamar nós de Baby Boomer aí. A geração dos bebezinhos de hoje. Essa geração vai ser uma geração muito estudiosa. Essa geração vai ser uma geração muito ligada ao desenvolvimento pessoal, vai ser uma geração muito ligada ao desenvolvimento humano, à leitura e tal. O que acontece? A deficiência do brasileiro, de uma forma geral, em leitura é muito grande. Porque quase não é cultural, entende? Então isso gera tudo isso, né, que você acabou de citar. E qual que é o segredo? E as pessoas vêm com dor já, né? A pessoa pensa assim, vou ler um livro. Eu não gosto. Mas já chega com preguiça. Ela entendeu? É a mudança da sabotagem, né? Sim. É mais uma vez a sabotagem. Mas eu tenho um código aqui para vocês pegarem esse código. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Luísa 14 anos, então a Luísa é uma mocinha. A Luísa, ela precisa de dinheiro, ela precisa fazer mulher, precisa fazer isso, unha, aquilo, tal. Então ela precisa arrumar uma fonte de monetização. A princípio são os pais. Eu faço assim, a vida é uma troca. Eu falo assim, Luísa, não tem. Quanto é que precisa, Luísa? Precisa de X, beleza. Então vamos fracionar isso por semana? Vamos. Então tal. Agora vamos fazer. Eu vou te passar um audiobook, tu vai ouvir ele, tu vai fazer o resumo, nós vamos bater um papo e eu te pago. Fechou? Porque o que eu digo? Nós somos os mentores. Tu falou de uma mentalidade. Quando tu fala aquele bebezinho é alfa, vamos supor, nós fomos programados por Baby Boomer. Foi a primeira, nossos pais foi a primeira geração com televisão. Ali começou a informação. Vamos supor, a minha geração é X. Vem a Y, a milênio e a alfa. Então nós são mentalidades totalmente diferentes. Vamos supor, tu pega o Baby Boomer hoje. São programações. São programações. A mentalidade dele, o que é? É celular. Male um WhatsApp. Pô, o WhatsApp eu já fico meio coisa. Vamos supor, pega a minha geração. A minha geração, ela já está conectada no WhatsApp, ok? Ela tem o Facebook, porém o Instagram já fica um negócio meio assim, TikTok fora. Pega a minha esposa, ela é uma X. Então, para ela já está muito claro o WhatsApp, está muito claro o Facebook e o Instagram, ok? Pega a Luísa já não usa mais, a Luísa é o Instagram e o TikTok. A Valentina, que é a alfa, é só TikTok. Ela olha para nós e diz tipo assim, pô, vocês são velhos, cara, tecnologia é TikTok. Então tu tem que estar... Tu não falou do Mirk, do Orkut, tu deixou... Fora, pô. Isso já está lá atrás, já está lá no Baby Boomer já. Então, mas é tudo mentalidade. Então nós precisamos entender esse mecanismo. E a informação é muito rápida. É muito rápido, é muita informação. Muito rápido. E é uma tendência das novas gerações, né? Essa intensidade, essa velocidade, né? Essa informação acelerada, né? O tempo, né? Em si, né? O ser humano tem vivido esse desenvolvimento do tempo, né? A gente tem vivido empresas, a gente tem vivido estruturas, crescimentos que estão sempre desenvolvendo a encurtar o tempo do ser humano, né? Quantos aplicativos, quantas coisas aí que vieram para mudar isso. Então a gente tem que ter essa cultura porque isso traz uma pressão gigantesca para o ser humano. Então o ser humano tem que desenvolver o intelecto, o ser humano tem que desenvolver o espiritual. Mas tem um gancho aí, nós estamos vivendo a era da dopamina. O que é a era do prazer rápido? Prazer rápido. Todo mundo quer prazer. Se dias eu ouvi uma frase... Verdade, Anderson. Vou lembrar bem lembrado. A gente está vivendo relacionamentos líquidos. Sim. Verdade. Sim. Relacionamentos líquidos. É tudo muito rápido, né? Gira e troca, cansa toda hora. Relacionamento hoje se tornou algo como se fosse uma moeda de troca. Cansei, vou me divorciar. Mas, meu Deus do céu, cadê a parte base, a conexão? É o dinamismo. Né? Um só corpo, um só espírito. Eu vejo assim, se nós entrar um pouquinho em relacionamento, o que eu vejo mais é a questão da unidade e falta de diálogo no casal. Que eu vejo assim, vamos supor, o Anderson quer uma casa na praia e a esposa quer um sítio. Porém, eles não conversam, então cada um puxa para um lado. Porque nós estávamos conversando com isso. Porque o que é a primeira situação no relacionamento? Vamos pegar o Rafa. O que a Bruna olhou para o Rafa? Beleza, não faz o meu tipo, mas a beleza, ela olhou a beleza. Só ela enxergou também. Só ela enxergou a beleza, show de bola. Isso aí dá para cortar? A beleza, certo. Após isso a gente começa a ter o relacionamento, precisa pagar a conta.
É verdade. Mas o que mantém um relacionamento, o que é? É o valor que um gera para o outro. Perfeito. Porque a gente, se a gente parar para pensar, as maiorias das discussões, seja no relacionamento amoroso, ou seja no relacionamento interpessoal, as discussões elas existem no porquê. Qual é o motivo da discordância? Sempre vai bater em valores. Sempre vai bater em valores. Você acabou de citar um exemplo. Eu quero sítio, ela quer casa na praia. São dois valores totalmente diferentes. E valores fortes, né, Léo? E valores, eles não valores eles se adaptam, ele não muda. Exatamente. Eu posso me adaptar ao seu valor, vou me adaptar, você vai se adaptar ao meu. Mas eu mudar o valor, isso não vai acontecer. E é onde cria. E como se adaptar ao valor do cônjuge? Eu tive um funcionamento para poder fazer isso acontecer, né? Para fazer o casamento girar. Como se adaptar ao valor do cônjuge, né? Por exemplo, no meu caso, eu aprendi um pouco sobre a linguagem do amor, né? Existem linguagens. Tem um livro lá, 5 linguagens do amor, é bem recomendado. E se colocar muitas vezes no lugar do teu cônjuge é tudo que tu precisa fazer. Exato. Conversar, dialogar, não precisa. Não tô me entendendo, eu vou no psicólogo porque ele tá todo errado. Não, mas você sabe onde tá a sacada disso? É obrigação nossa ir atrás e resolver isso. Resolver. Olha só, as pessoas, primeiro que as pessoas romantizam demais o autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. Shakespeare foi responsável por isso tudo. Romeu e Julieta, aquela história lá não existe. Verdade. Então, assim, as pessoas romantizam demais o autoconhecimento. O autoconhecimento não é tão lindo e maravilhoso quanto pensa. Ele dói, ele machuca. Ele vai te levar a alguns estados assim que você vai querer desistir. Então só continua quem realmente é forte e quer realmente o desenvolvimento. E o que acontece quando a gente fala das 5 linguagens do amor, por exemplo? Quando você se identificou lá, eu sou essa pessoa, aquilo ali não é para que você seja aquilo ali para sempre. Top, não é dizer assim, eu sou assim e pronto, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Entendeu? Não é para isso, é para o quê? Para que você entender, eu sou essa pessoa, ou o que eu preciso desenvolver? Né? Vamos supor, por exemplo, você, não sei qual que é a tua linguagem do amor, não sei qual que é a da Bruna, mas quando você entende qual que é a linguagem do amor da Bruna, e se for totalmente oposto de você, qual que é a intenção? É que você entre numa zona de esforço e que você desenvolva aquela habilidade da linguagem do amor dela. Perfeito. E que isso seja recíproco das duas partes. Né? Então, assim, que nem quando a gente fala, vamos falar do metaprograma mais simples da PNL, auditivo e sinestésico. Você é um cara que eu convivo com você aqui, eu sei se é totalmente totalmente aditivo, cara. Deus o livre. Impressionante. Rapaz, os caras querem que eu faça o contrato e os caras fazendo o pau pegar aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. Não vai virar. Totalmente auditivo, mas totalmente auditivo. E eu não sei qual que é a meta-programa da Bruna, mas vamos supor que ela seja sinestésica. Perfeito. E você é auditivo, e talvez o auditivo não goste tanto do toque, não gosta. Qual que é a tua obrigação? Né? Tua obrigação é você saber que ela é sinestésica, é você tocar nela, é você abraçar, entende? Que se transforma um pouquinho na linguagem do amor. Então essa é a grande sacada quando você fala isso, do conhecer o cônjuge e estudar e ver as 5 linguagens do amor e até outros tantos testes que tem de personalidade por aí, é para isso. É para que você consiga agregar na vida da pessoa, você se vê como você é e que você saia daquilo ali, dê um próximo passo para que você consiga ser diferente e desenvolva uma nova habilidade e não fique parada no síndrome de Gabriela pensando o quê? Eu sou assim e pronto, me aceito do jeito que eu sou. É bem isso. Uma coisa que me impactou muito e, nossa, foi incrível isso para mim, foi a empatia. Empatia é algo que a gente tem que buscar e que a gente precisa evoluir sim. O ser humano precisa ter muita empatia. Porque quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro. E aí a gente começa a tentar pensar como ele pensaria e a respeitar essa pessoa, que é o principal. Porque daí sai daquele mundo, não, é da minha forma. Acabou-se. E é do teu jeito e aí não tem conversa. Não, peraí. Pô, mas por que ela está falando isso? Ou por que ele está falando isso? Isso chama-se o poder do não julgamento, concorda comigo? É o poder do não julgamento. Tem um pouco de empatia, as coisas fluem. Eu fiz um gancho, a empatia eu entendi, hoje eu utilizo a compaixão. Como é que eu ia me sentir, que daí é o sentimento, nós estamos falando de sentimento e emoção, como é que eu ia me sentir se eu passasse por isso? Mas nós estamos puxando agora um gancho no relacionamento, vamos puxar esse gancho para a venda. Puxar para venda, na grande maioria. Que é um relacionamento também. Exatamente. O cliente entra aqui, tu começa a bombardear o cara. Mas tem isso, ouve o cara. Porque o que acontece? O que aconteceu lá? Vamos supor, o Anderson
ia iniciar no processo no mercado imobiliário. Meu pai pegou pela mão, né, um baby boom, pegou pela mão e começou a me oferecer no mercado. Eu tinha 13 anos. Pô, meu filho pode fazer tudo na tua empresa. Cara, ele pode ser até vendedor, porque ele fala bastante. Tu entendeu? É vendedor. Mas o que acontece? Quem que prevalecia naquele... E realmente eu falava bastante e continuo falando, mas não é quem vende. Aí chegou um determinado momento quem ouve. Então, era o extrovertido e o introvertido. Agora, hoje é o ambivertido. É o cara que mixou. Ele fala na hora certa, porém... Ele tem algum significado, nós temos 2 orelhas e uma boca. Então, quando o cliente vem até mim, o que eu preciso fazer? Pôr as perguntas e ouvir. Porque ele vai me dar dor e vai me dar solução. Tu chega no médico lá, o médico já começa a fazer exame. Não, ele vai conversar contigo. Tá, qual é a tua dor? No dedo. Tá aqui dedo direito. Que forma? É da mesma forma nós temos que fazer essa situação. E aí é legal fazer esses ganchos, né? Porque a gente vê o quanto a gente está conectado com pessoas o tempo todo. O tempo todo, pessoas. A gente veio lá falando sobre empreendedorismo, depois a gente trouxe um pouquinho do gancho do relacionamento, agora estamos falando sobre negociação, cliente. E foi tema de uma palestra que eu fui dar no Rio de Janeiro, Entender para Atender. É o nosso dia a dia lema, aqui, né? É o nosso lema, né, Léo? Então, entender as pessoas é uma obrigação de quem quer ir para um próximo nível. Não tem o que fazer. Começar a aprender a escutar, fazer pergunta, entender, porque assim, a pessoa muitas vezes é aquela do casal, né? Olha como tudo se conecta, tudo se conecta para o bem. Aquela situação que às vezes a pessoa vem com uma ideia, pô, eu quero algo assim, eu quero um apartamento, 3 dormitórios, eu queria alguma coisa com um quarto na parte de trás, com posição sol da manhã, tá. Enfim, tal. Ele vem com uma dor, mas aquela dor exatamente às vezes não é o que ele precisa. Por isso a pergunta, fazer a pergunta, quantas vezes a gente fica perguntando, né, Léo? E a gente usa uma frase muito aqui, mas até quero me dar a tua sugestão sobre ela, mas a gente usa muito uma frase aqui para o cliente. Porque a gente está vivendo no mercado da Praia Brava hoje, um mercado muito competitivo, um mercado onde toda semana os preços mudam, o produto tem hoje para vender, amanhã não tem mais, porque o giro é muito rápido, e aí o cliente sempre cai naquela decisão, né? E uma pergunta que tem funcionado muito, vou dar, hein? Vai soltar esse código aí pra turma. Pega o código, pessoal, bora, sobe a frequência. Uma pergunta que tem funcionado muito para nós aqui. É realmente relevante você morar na Praia Brava? É realmente importante você estar aqui? Qualquer resposta sempre será sim. Então faz uma forcinha, abra a mão um pouquinho, dá um passo para trás do que você está pensando e fecha o negócio agora. Mas vê agora, Léo, a habilidade do corretor de vender valor. Nós estamos vivendo qual era que nós estamos vivendo? A era da experiência. Experiência. Então, qual é? Olha só, eu moro em Itajaí, nós estamos falando aqui que é um bairro da Praia Brava, porém é surreal. Então, quem mora em Itajaí vem na Brava, a frequência é totalmente diferente. A Praia Brava está parecendo que é uma cidade, está parecendo outro município. E ela está do lado de Balneário Camboriú, que também é uma frequência altíssima. Então, a pessoa tem que entender, hoje para ter uma ideia, o metro quadrado hoje, numa região nobre em Itajaí, é R$10 mil. Bem localizado. Hoje aqui, frente mar, nós estamos falando de quem? 25, 30, 40 mil. Tu entendeu? Então, ele tem que entender, não adianta. O cara que vem para Brava... 40 mil quando tem unidade ainda. Né? Quando tem unidade. Então, ele tem que entender que tem um valor. E ele tem que passar essa informação para o cliente. Cara, aqui tu vai comprar valor. Tu vai comprar o quê? Qualidade de vida. Vai comprar frequência. A ambiência. As pessoas, exatamente. A gente fala muito isso, né? Que a Praia Brava se tornou, parece um grande clube. Um grande clube. As pessoas estão comprando joias e daqui a pouco não tem mais joia para vender. E se você quiser entrar, tu vai pagar caro na joia. Caro. Exatamente. Porque é um grupo seleto. Está sendo construído. Outra coisa, esse negócio de cone de sombreamento, que tá todo mundo batendo, falando do município. Posso ser bem sincero? Isso é positivo para todo mundo, cara. O Ministério Público tá batendo em cima, o governo do estado tá batendo em cima, o governo municipal tá batendo em cima, mas isso é bom para todo mundo. Por quê? Um crescimento ordenado, um crescimento estruturado para o bairro, não vai ter sombra na praia, os prédios vão subir de valor, vai ter valorização. Não é ruim. Não, é bom. As pessoas precisam se informar, isso é bom. Então, assim, lugares assim, a gente tem muito a aprender. Sim. Pessoas que estão em lugares assim, a gente tem muito a aprender.
Então é por isso que a gente de fato tem que levar isso adiante, né, Anderson? A gente precisa levar isso adiante, né? Por isso, vamos voltar em Itajaí. Tu pega Itajaí, são os peixeirão. Nós somos chamados de peixeirão lá. Todo mundo. Aqui é uma diversidade de culturas, pessoas de outro estado. Nós estávamos agora conversando ali na frente, tinha um alemão. Estava vindo aqui para uma empresa grande. Alemão não de Blumenau. Não, exatamente. Alemão da Alemanha mesmo. Alemão da Alemanha. Então tem essa questão de cultura. Então essa troca. E você vai ter um preço para ser pago. E como tu falou, o Rafa falou e foi muito feliz nisso. Aqui é um grande clube e tu vai pagar a joia para entrar. Hoje, se nós parar para ver, o valor ainda está barato, que a tendência é aumentar. A escassez vai ter cada vez mais escasso, para te entrar cada vez vai ficar mais difícil. Já é escasso, né? Hoje já é escasso. Hoje a gente já tem aí alguns desafios, né? Para a gente conseguir realmente atender o cliente da maneira como ele quer, a gente tem bastante desafios. E o cliente também tem muitos desafios, porque é o que a gente falou, se é realmente importante e relevante, ele vai ter que abrir um pouquinho mais o bolso, ele vai ter que se conscientizar um pouquinho mais aonde ele está. A gente faz esse trabalho muito forte de conscientização. A nossa equipe aqui ela é muito bem treinada para isso, né, Rafa? A gente toda semana a gente tem treinamento e toda semana a gente prega muito isso. A gente não vende apartamento. Aqui nós não vendemos imóveis. A gente não vende 2 quartos, 3 suítes, 4 cobertura. A gente não vende isso aqui. A gente vende conceito. Nós vendemos praia, nós vendemos o estilo de vida. Exatamente. É o que nós vendemos aqui. E é muito comum, viu, Damás? O cara entrar aqui para gastar um valor e dobrar o ticket dele. Não foi nenhuma, nem 2 vezes que isso aconteceu aqui dentro. É a pessoa entrar e dobrar o ticket. Por quê? Porque ela entendeu que realmente é isso aqui. E aí que entra toda essa questão do desenvolvimento pessoal de um bom profissional de conseguir vender essa ideia. Conseguir passar isso e não pegar o cliente, colocar o cliente dentro de um carro e sair mostrar apartamento aí, ser guia turístico de cliente, né? Você passar aí mostrando imóveis para clientes sem realmente apresentar o que realmente é o desejo dele. É a coisa que você falou, é vender o valor, não vender preço. E tudo mais uma vez está conectado, né? Relacionamento, amigos, família, clientes. O que a gente tem como objetivo, o que a gente deve levar como objetivo é a entrega de resultado. A gente precisa ser impactante na vida das pessoas que a gente passa. Sem dúvida. Com os nossos clientes, o nosso objetivo sempre foi, desde que a gente estruturou a Brava Norte, resultado. Se o cara vem por finança, eu tenho que entregar dinheiro para ele. Se ele vem por um sonho de moradia na praia ou desfrutar algo na temporada, eu preciso entregar para ele exatamente o que ele planejou com a família. E no relacionamento, eu preciso entregar exatamente o que a minha esposa, o que a minha mulher está querendo fazer para ser feliz. Sim. Na amizade, eu preciso entregar para aquele cara o melhor que eu tenho para que ele possa ser um cara feliz. Na família, e assim a gente vê que tudo está conectado. Tudo conectado. Tudo está conectado. Então a gente tem que ter essa atenção, porque é aquilo que a gente falou. O cara que entra no mercado imobiliário, ele tem que ter essa percepção. Ele precisa estar resolvido. Ele precisa estar sabendo que é um mercado maravilhoso, que ele pode para sempre impactar a vida dele, mas ele precisa dar valor e ele precisa estar resolvido com ele mesmo, né? Então, se ele tem essa percepção, ele está exatamente nessa linha de crescimento. Ele vai estar sempre com essa sede. Sim. Ele vai estar querendo um pouco mais, ele vai estar querendo mudar e ele impacta a vida das pessoas que ele passa, né? Com certeza, o valor que ele gera é muito grande, né? Que é o que a gente tem tentado viver, né, Anderson? A gente tem tentado, não, a gente tem vivido tudo isso, né? A gente tem impactado a vida de muitas pessoas que passam ao nosso redor, né? Não adianta a gente tentar impactar em quantidade, a gente precisa impactar em qualidade. Qualidade. Mas é tudo que volta, nós falamos de filho, falamos tudo, mas o que é? Nós somos grandes mentores. Nós somos mentores, nós estamos fazendo mentoria e são mentoriados também. Então essa é a ideia. Porque assim, nós temos que o que acontece com a nossa mente? Nossa mente é um computador de última geração. Então volta novamente aquele sabato. O que me fez chegar aqui não me leva para o próximo nível. A minha mentalidade de hoje, que eu estou com 4.6, que eu projetei dos 40 aos 50, porém daqui a 10 anos, com essa mesma mentalidade, eu não vou ter resultado. Top. Nossa, e é exatamente o que a gente vive, né? É a sede de sempre estar evoluindo, né? A competição é só com nós mesmos, né? Exatamente, eu digo assim, o meu concorrente é o mesmo. E a gente está ouvindo isso de um cara que nos últimos 10 anos fez isso. Eu estou sentindo é congruente o negócio. Eu penso, falo e faço. Congruente, exatamente. Ele estava vindo de um cara que está 10 anos. Com resultados, né? Que é aquilo que eu sempre falo, a gente fala muito isso, a gente conversa muito com a equipe sobre isso. Quando você quer ouvir alguém, peça só conselhos a quem tem resultado. Tem resultado. Tu quer falar com alguém sobre relacionamento, uma menina, tá indecisa, não vai perguntar para a amiga que está solteira. Não vai dar certo. Não vai dar certo, claro que não. Pergunta para aquela que está casada, que está com resultado e está feliz. O cara que está precisando fazer um investimento financeiro, pergunta para aquele cara que investiu.
Não, o de opinião não está cheio, não soma nada. Sim, não. A gente precisa ouvir pessoas que têm resultado. E precisamos ter mentores, cara. Eu digo assim, Isso. e tu vai ter que pagar. Exatamente. Qual foi o valor dos teus últimos anos? Vamos supor assim, ó, quando eu parei aos 40, eu investi 6 dígitos em treinamento em um ano. Eu fui ver Tony Robbins, eu fui ver toda essa, os top, os pica da galáxia. Tu tem que pagar o preço, tanto físico, que eu tive que abrir mão de vários. Primeiro, eu me desconectei de 99% dos meus grupos, que não me gerava valor. Infelizmente, não me gera valor. Olha que eu não tenho que fazer. Se eu pegar meu grupo. Nem grupo. Se eu pegar, você trabalha, cara. se eu pegar meu grupo. Só sobrou os nossos grupos da Brava Norte, né? Mas tu teve que abrir mão. Não, mas é verdade. Se não gera valor, mas não olha faz aqui, ó, sentido. O que tu falou, tu tem. Olha, tá vendo como conecta tudo de novo? Quanto que tu já investiu em curso, Léo? Cara, imagina, foi algum dinheiro. E não Foi pode algum parar. dinheiro, Foi assim, e vai continuar sendo. E continua, toda hora você está buscando. Eu já investi junto com a esposa também mais de 70 mil reais em curso nos últimos 4 anos. Eu acho que investi nos últimos, facilmente aí. Vamos pular essa parte. Não, e tem que continuar. Não, exato. Mas olha só que interessante tudo isso, Rafa, porque beleza, a gente teve essa condição financeira de fazer esse investimento e tudo. E para quem não tem essa condição financeira, né? Como é que faz para desenvolver? Tem como. Tem um como. Nunca teve tão claro fácil. Que tem como. E nunca esteve tão fácil. A informação está aqui, ó. Nós estávamos falando agora há pouco, nós estamos na era do quê? Do compartilhar. E que tem de pessoas boas. Só nessa. Se o cara tá com papel e uma caneta na mão. Só nos códigos que nós soltamos aqui agora. Esse podcast agora. Rapaz do céu, eu já saía mais borbulhando. Nem tudo vai servir para todos. Sim. Mas toda conversa como essa sempre vai ter algo. Mas toda dor que ele tiver, que ele anotar e ele aplicar. Exato, porque vai fazer sentido para alguém alguma frase que foi falada aqui. E não só aqui. Se ele pegar e digitar no YouTube hoje, meu Deus do céu. Claro que acontece, tem um detalhe. Existe alguns gurus da internet também, né? Então cuidado para quem você segue, né? Mas aí fica fácil do cara ter. Quer ver? A gente trouxe um código aqui para o cara saber exatamente quem ouviu ou não ouviu. Mede o resultado. Não, e assim, aquele cara que tá falando, qual é o resultado que ele tem? É X, Y e J. Opa, isso me interessa. Segue ouvindo. Agora, que nem o Léo falou, né? Tem os gurus. Não, tem. Olhou o guru, não tem resultado. Passa o vídeo, igual as crianças fazem. Passa o vídeo desvinculado. Esses dias eu vi um meme assim. Um meme, né? Uma foto de um guru lá. Te ajuda a ter 20 mil seguidores em não sei quanto tempo. Aí tu olhou na rede social dele, não tem Não, aí tava um print, já era um meme pronto, né? Já tava um print da rede social dele, 1.200. Como assim, galera? Aí? Me ajuda a ter 20 mil e ter 1.200 só por quê? E assim a gente tem que deixar, pessoal, digital, né? Tudo que nós for fazer dá trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Fora isso, tu tens que acordar de manhã e fazer o que tem que ser feito. Cara, tu queres um controle emocional, tem trabalho. Tu queres um controle físico, tem trabalho. Tu queres uma conexão espiritual, tem trabalho. Não existe nada vai cair na tua mão. Não existe a receita, sim, porém tu tem que fazer. O pessoal não quer. Ou antes, eu vou dar uma receita que eu utilizo diariamente na minha vida. Eu sou o tipo de cara que eu não falo de espiritualidade, eu sou conectado com a espiritualidade, eu vivo isso. Ele habita dentro de ti, né? Não tem como buscar intimidade com algo que já é teu, né? Então é a loucura, né? Mas assim, eu dou o meu máximo todos os dias e sempre deixo que Deus cuide do amanhã. Quando a gente tem a percepção de entregar na mãozinha dele, pai, dá a luz aqui e dá a letra, e deixa aqui eu cuido. Ou seja, fazer o que tem que ser feito, trabalhar, se esforçar, cuidar, administrar, fazer acontecer. Né? Claro. O que acontece? De forma natural, como uma mágica. É o sorte, o cara tem sorte. O cara teve sorte. Eu falo muito isso para as pessoas que buscam a espiritualidade. Se o ser humano soubesse o poder que ele tem, o ser humano tem poder, cara. E a gente tá o ser humano ele é poderoso. Deus, quando criou o homem, ele fala, né, na Bíblia, né, que é uma criatura perfeita, né, que é a criatura perfeita dele, né? Então ele fez um ser muito funcional. O homem devia buscar isso, sabe? Porque ele tem o poder de ser feliz. Ele nasceu para ser feliz, né? Sim. O homem e a mulher, eles vieram para a Terra para desfrutar do melhor que a vida tem, né? Só que são as escolhas. Mas tem uma crença, quer ver? Tem uma crença de Santo Tomé, que nós temos que ver para crer. Nós temos que crer para ver. Primeiro vem a fé. Eu tenho fé. Eu sempre brinco com a maioria do pessoal assim, o meu Deus é diferente do teu, cara. Meu Deus é muito bom, cara. Meu Deus não pune, não. Só que ele é como um pai. Ele te dá o caminho, vai indo. Tem horas que tu sai meio fora do caminho, ele vai dar uma corrigidinha no negócio, processo natural. Mas essa crença de Santo Tomé, primeiro eu quero ver
para depois crer. Não. Primeiro crer, que daí vai fazer, mas o crer e fazer. Eu tenho um plano de ação que eu creio naquele meu plano de ação, em todos os pilares, e porém, eu tenho que fazer. E olha como está conectado. Mais uma vez vem a sabotagem, né? Que é a consciência da mente te falando, não, tu precisa ver. Precisa ver. Aí depois tu faz. Não, peraí, é o contrário. Usa o coração, Sim. você primeiro acessa. Aí depois você vê. Exato. Porque você fez. Exato. Tem uma palestra que eu sempre encerro, tem uma palestra específica que eu encerro mais ou menos nessa linha que você acabou de falar aí, que eu sempre falo o seguinte, eu desejo a vocês um pouco de ódio. Nossa. Por quê? Porque o ódio vai te trazer foco, o foco vai te trazer fé, a fé vai te trazer esperança e a esperança te traz resultado. Então, pega o código aí. Mais ou menos isso, né? É a frequência altíssima. É o seguinte, a frequência aqui tá transbordando, já o pau tá pegando. Mas a gente precisa encerrar por causa do horário. Tá? Beleza. O Léo mas já passou? Só deu 1 hora só? O Léo atrasou o nosso podcast, fechou o negócio, e eu sei que ele tem mais negócio pra frente agora. Ei, mas esse tipo de papo aqui com o Damasio, cara, esse é o tipo de papo que eu sou apaixonado, de também verdade. gosto. Essa é uma coisa que eu gosto demais. E se eu puder falar, eu vou ficar falando 2 horas aqui. Eu acho que a gente pode fazer um segundo. Não, vamos desligar as câmeras e vamos continuar. Cara. Na verdade, nós já estamos aqui, já vai fazer 3, 4 horas já. O ensaio ali foi grande. Eu não estava participando com vocês. Mas foi bom. A frequência foi de fato altíssima, né? Isso é bom. De fato dá pra brincar que a frequência estava muito altíssima, porque assim, conversar sobre pessoas, falar sobre coisas que a gente ama fazer, que a gente faz com intensidade, é até gratificante, né? É gratificante, né? E que a gente possa ver pessoas tendo essa gratificação, né? Fazendo tudo isso, acessando e qualquer hora trocando uma ideia. Pô, tive um insight lá e trocou, isso é gostoso, mudou. Né? Falei, pô, irmão, vamos junto, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Que a gente possa continuar fazendo isso. Vamos aproveitar e deixar o Damasio me vender um pouquinho do peixe dele lá. Fala lá do projeto. Pois é. Nós estamos com o lançamento. Na próxima, acho que a gente vem com o lançamento, então. Nós estamos com o lançamento aí que está em ensaio aí, mas realmente é um produto diferenciado. A consultora trabalha com produto diferenciado aí, principalmente na qualidade. Nós trabalhamos muito na questão da localização, área de lazer, que a gente sempre concentra no localização rooftop. É ruim, né? É privilegiado. Pois é. A localização ali E a arquitetura também a gente sempre foca no neoclássico, que é um marco. Gente, é porque a gente não pode divulgar ainda, mas temos uma novidade aí. Breve, mas bem breve. Tá bem. Haja coração. Mas na próxima a gente fala sobre o projeto. Vai ser breve, né? Tá? Breve, eu cliquei no máximo aí 60 dias, nós já estamos. E também acho que eu vou lançar um desafio. Bora. Eu acho que o Damasio podia vir aqui uma segunda-feira de manhã no treinamento da nossa equipe. Tamo não junto. sobre o teu produto. Rachar treinamento de pessoas. Tamo junto. Vamos lançar esse desafio. Acho que podia fazer. Aproveitar um dia. Tamo junto. Né? Organiza com o pessoal, nós estamos aí. O objetivo é justamente isso. Fazer uma palavra aí de sabedoria para essa galera também. Vamos elevar a frequência dessa rapaziada aí. Exatamente. Bom, obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço aí. É um prazer estar dividindo conhecimento e mas falou mais que você, evolução. Mas enfim. Eu ia deixar o cara falar. Faz parte do show, né? Só que o cara dá uma frase e desperta tanto gatilho na gente. Não, deixa o cara enlouquecido. Exato. Eu vou ter que sair daqui, vou ter que abrir uma roda de conversa. Deixa o cara eufórico, né? As frases dele deixam o cara eufórico, o cara começa, é verdade, é isso, começa a cair as fichas, né? Deixa você falar, pra saber se não larga tantas frases. É mais calmo que a gente. É a frequência, né? Mas eu que agradeço aí. Na próxima estamos junto aí e estamos junto até depois do fim, né? É isso aí, estamos junto até depois do fim. No mínimo pra sempre. É isso aí. Isso aí, galera. Mais um BravaCast. Valeu!